Quero convidá-los em nome de Jesus a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 16. Obrigado, Marcelo. Amém? Obrigado, querido. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 16, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, vocês me perguntarão, não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirdes em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Glória a Deus. Veja que o Senhor, Ele fala de uma completude, né? Ele fala assim: olha, vai chegar um dia e vocês vão me perguntar nada, porque tudo que vocês pedirem em meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos dará. E aí ele fala: vocês até agora não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, porque para que a alegria de vocês seja completa. Então Jesus, Ele não só Ele está nos dizendo que nós devemos pedir, nós temos essa liberalidade, nós temos esse acesso, nós temos essa autorização, essa autoridade, essa liberação da parte de Deus, de podermos nos achegar a Ele. A palavra de Deus diz que pelo sangue de Jesus nós podemos nos achegar diante de Deus com ousadia. Amém? Então essa ousadia não é uma prepotência ou arrogância ou qualquer valor nesse sentido. A ousadia é a liberdade e a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus para podermos chegar diante do nosso Pai. Amém? De nos apresentar diante dele com a importância de filhos, com a importância daqueles que diante de Deus, pela autoridade, pelo revestimento que tem, pode e deverá ser ouvido. Amém? É diferente de alguém que não tem acesso ao teu coração, que não tem acesso. Uma coisa é o teu filho chegar para você e te pedir uma coisa, e outra coisa é um estranho chegar e te pedir a mesma coisa, não é verdade? Então existe uma diferença. Então, quando o Senhor fala que pelo sangue de Jesus nós temos acesso, então nós temos acesso como filho, nós somos estranhos diante do Senhor. Então, ele fala a respeito de que nós devemos pedir, e os discípulos até aquele momento ainda não havia pedido em nome de Jesus, porque não havia necessidade, mas ele falou assim: vai ter o tempo em que vocês vão pedir em meu nome e o Pai vai dar. Amém? E aí ele vai falar assim: por que o Pai daria? Para que a alegria de vocês seja completa. Seja completa. Ou seja, existe uma alegria fora de Deus, da presença de Deus? Existe. Existe uma alegria que ela pode se fazer mesmo, vamos dizer assim, não tendo uma relação, uma proximidade com Deus? Até pode. O ser humano, ele tem a capacidade de se alegrar, amém? É algo que Deus colocou em nós. Só que ele fala de uma alegria que ela é completa, que vamos dizer assim, as coisas dessa vida, os prazeres dessas vidas, as benéficos que essa vida oferece, que pode até nos conceder ou nos proporcionar
momentos de alegria, momentos de satisfação, momentos de êxtase, seja qual for, essa alegria ela não é capaz de nos completar. A única alegria completa que pode nos completar é se a alegria que vem da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, ela está presente ou não na nossa vida. Amém? E é a partir dessa perspectiva, desse entendimento, que muitas vezes a pessoa que não é cristão, não serve a Deus, ela não entende muito, ela acha que crente é louco, fora da casinha, o que esse pessoal tem? Porque às vezes a gente está passando por circunstâncias, situações de prova, de luta, de dificuldade, mas nós temos ainda o quê? O que, irmãos? A alegria. Amém? Amém? Mas é a alegria que não vem da circunstância, não é a alegria que não vem dos prazeres desse mundo, é a alegria que ela não é por conta de uma convivência, ou de comunhão, ou de amizades que nos alegram, mas é uma alegria que ela vem da própria presença do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nesse aspecto, a oração ela é tão importante na vida do cristão, porque ele fala, você tem que pedir, porque o Pai vai dar, para que vocês recebam, e para que a alegria de vocês seja completa. Lá em Tiago capítulo 4 verso 2, ele vai falar, dá um pulinho lá, que ele fala, vocês pedem, cobiçam, e enfim, mas pedem mal, pedem e não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. E aí no verso 2 ele fala, vocês cobiçam coisas más, aliás, cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então, a exemplo do que Jesus está falando, ele fala aqui, que há alguns que não pedem, e ainda aqueles que pedem, e pedem por quê? Porque o foco deles não está em Cristo, não está na alegria que vem do Senhor, mas está naquilo que é a alegria passageira, a alegria temporária, aquilo que não satisfaz o espírito. E aí nós vemos no capítulo 18 de Lucas, verso 1, Jesus nos dizendo e nos ensinando que nós devemos orar sempre, para que nós não venhamos nunca desanimar. 18:1 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, em que tempo eu devo orar? Em que momento eu devo orar? De que forma eu devo orar? Qual que é o que regula o meu tempo de oração? Jesus ele vai falar assim: ore sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer: ore sem cessar. Amém? Daniel, por exemplo, ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Era o que mantinha ele conectado com o Senhor. Em Salmos capítulo 55, ele fala a respeito da oração da tarde, da manhã, do meio-dia. Ou seja, seja qual for o período regular que nós possamos vir a orar,
O que mantém, o que nos traz satisfação, o que nutre a nossa alma e que nos traz alegria, que ela é completa, é o fato de nós estarmos em constante oração e na presença de Deus. Amém, amados? Amém? E é interessante que lá em Tiago, por exemplo, ele fala assim: vocês não pedem, vocês não oram. Às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que, Deus sabe, né? Deus sabe, tu sabes, Senhor. Não é tu sabes, Ele espera de nós. E a oração não é porque Deus quer que a gente fique somente pedindo coisas. Na verdade, a expectativa de Deus na oração está na ideia do relacionamento, da comunhão, daquilo que é capaz de nutrir o espírito e a alma. Quando nós temos amizades saudáveis, aquela amizade saudável, ela não nutre a nossa alma? Sim ou não? Ela nutre a nossa alma, porque é bom estar com alguém que quer bem você, que não quer te ver pelas costas, que te entende, que se precisar dar um puxão de orelha, você vai dar um puxão, porque é teu amigo, te ama. Não é assim? É ou não é? Estar com aquela pessoa, às vezes você não precisa nem falar nada, só de estar junto já é legal. Você não fala nada, mas só a presença da pessoa ali já é, ufa, estou num ambiente de segurança, de alguém que se importa comigo. É assim ou não é? Então quando Deus ele olha para nós, e às vezes assim também é na nossa relação com Deus. Às vezes, gente, a gente chega diante de Deus, a gente não tem nada a falar não, só fala assim, só estou aqui, eu só quero estar com você, mais nada. É ou não é? Não é verdade? Só quero estar com você, eu não quero falar nada não, só quero ter a certeza aqui de que eu estou cuidado aqui, protegido. Às vezes você chega diante de Deus e fala que nem uma tagarela. Às vezes você para só para dizer, Senhor, hoje eu só quero te ouvir. Às vezes pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode ser à tarde, pode ser lavando louça, pode ser limpando a casa, pode ser trabalhando. Mas o que nutre, que nos dá alegria, é saber que nós temos a oportunidade de um Deus tão grande, tão maravilhoso, ser um Deus tão presente e tão pessoal. Amém? E é isso que nos nutre, e é isso que nos dá alegria, mesmo em meio às tribulações. A palavra de Deus diz que essa oração ela não tem a ver somente com a gente, porque a nossa alegria, ela não tem fim em nós mesmos. A nossa alegria ela é completa em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo também, Ele nos nutre a fim de que nós também possamos transbordar sobre outras pessoas, possamos orar, interceder, clamar, pedir por outros. E à medida com que nós fazemos isso e vemos Deus fazendo e agindo na vida das pessoas, isso também alegra o nosso coração, completa a nossa alegria. Sim ou não? Não é legal? Quando você está orando por alguém e vê, poxa, Deus respondeu minha oração, olha, Deus fez ali, olha, não é? É uma alegria completa. E Jesus ele nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, 44. Desculpa aí que ontem à noite eu fui me apresentar no futebol. Brincadeira. Fui bater a bolinha à noite, já era 10 horas da noite e estava um frio, que o pessoal aqui joga 10 horas da noite. Aí falou, pastor, vamos jogar, tá faltando. Eu falei, vamos, vai. Aí fui, 10 horas, mas só que estava frio, gelado. E eles usam um coletinho, sem camiseta por baixo. Aí, então vamos, né? Aí já comecei a tossir, já, a hora que eu cheguei em casa já comecei. Eu tô o dia todo com esse pigarro na garganta. Então se eu estou incomodando aí, me perdoa, não é a intenção não. 5:44 diz assim a palavra: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos... não está errado isso aí, não está não?
Está errado. Mas quando a gente ora por aquele que nos persegue e vê Deus agindo, nosso coração não fica felizinho. Mas oração de Deus, tá, irmãos? Vai fazer as orações de Davi, que Davi era faca na caveira, né? Quebra os dentes do meu inimigo, despedaça. Em Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia daqueles que me perseguem. Na pessoa. É fácil fazer isso? Não. Mas quando nós fazemos, o Espírito Santo de Deus, ele nos preenche com alegria. Não é verdade? Não é? Ele nos preenche com alegria. E mais do que nos preencher com alegria, ainda quando Deus responde ou vemos algum tipo de manifestação, a alegria então é maior ainda. Lá em Tiago capítulo 5, ele vai dizer 5,16: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem sarados. E aí ele diz o que aí? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Fala para a pessoa do outro lado: a tua oração é poderosa e eficaz, irmão. Amém? Então, quando nós oramos sem cessar, e quando nós tiramos a nossa perspectiva apenas de nós mesmos, nós conseguimos encontrar essa alegria, que ela é completa. Porque a oração, além dela produzir alegria, ela também conforta o coração daquele que busca. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, verso 46, diz assim a palavra: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. E lançando a capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, quero ver. E Jesus disse: vá, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? A multidão aglomerada, mas havia um clamor, e esse clamor trouxe conforto ao coração daquele homem, mudou a história daquele homem, mudou a perspectiva daquele homem, porque Deus é um Deus que conforta e consola os nossos corações. Isaías capítulo 61, verso 1, ele vai dizer: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar-lhe liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então é esse Espírito que moveu o ministério de Cristo, o Espírito do Senhor que ungiu para cuidar daqueles que estavam e estão com o coração quebrantado, que estão necessitados de conforto, que estão necessitados de consolo, porque Jesus mesmo, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, amém? Mas eu deixarei o meu Espírito, o Consolador. E nós temos acesso a essa consolação,
quando nós permanecemos na comunhão com o Espírito, na presença de Deus, buscando o Senhor oração, seja em todo tempo, seja em momentos, mas que o nosso coração possa estar de fato derramado na presença dEle, amém? De fato derramado na presença dEle, porque é a partir daí que o Senhor nos leva então a um outro nível, nos conduz a viver e a experimentar aquilo que é espiritual, aquilo que é do Espírito, aquilo que somente o Senhor pode produzir em nós, e que muitas vezes aqueles que estão à nossa volta jamais entenderão, amém? Amém? Que é o agir milagroso de Deus, é o agir poderoso de Deus, é o agir incomum do Senhor, mas que o Espírito do Senhor, Ele nos promete, Ele nos prometeu e Ele nos dá. Dá ou não dá? Amém? Nós precisamos orar, porque é só Ele que pode nos levar para um outro nível. É só no estilo de vida de oração, de buscar o Senhor, de cultivar o hábito da oração, de cultivar o hábito de estar na presença de Deus, que nós vamos encontrar alegria, consolo e força para avançar, para ir adiante, para ir a um outro nível. A oração, ela nos fortalece espiritualmente, e ela nos direciona, nos capacita e nos alinha com essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, amém? Boa, perfeita e agradável. Mateus capítulo 5, verso 44. Nós já estamos finalizando, meus amados. Cinco 44. Mas eu digo, não, isso aqui eu já li, é Lucas, desculpa, Lucas 6, 28. Estava lendo errado, que vai na mesma direção, né? Abençoe os que os e ore por aqueles que os. Nossa, hein? Eu lembro quando eu me converti, eu li esse texto aqui, eu falei, nossa, eu vou para o inferno. Pensei, né? Ele diz assim: se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não importa, não impeça de tirar a túnica. Não o impeça de tirar a túnica. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso, né? O que é isso? E é tão desafiador, e é tão desafiador para nós, quando Jesus diz: ame os seus inimigos e faça o bem aos que te odeiam. É tão fora da nossa realidade humana, social, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, que a gente tem bastante motivo para odiar um monte de coisa. Não é verdade ou não? O Senhor diz: ame os seus inimigos, abençoa os que te amaldiçoam, e ore por aqueles que te maltratam. Eu pergunto para você, você faz isso? Não precisa responder. Você faz isso? Eu também não vou ser mentiroso, né? Que às vezes é difícil a gente fazer isso, não é verdade? Mas esse aqui é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho da religião. A religião, ela pode até abrir concessões e justificar uma série de coisas nos tratos sociais, nas convenções humanas, mas esse Evangelho não mente, não é verdade? E ele nos desafia profundamente. Nos desafia profundamente. Eu sou extremamente desafiado. Mas para que a nossa alegria seja completa, é necessário que esse Evangelho ele também seja completo em nós, amém? Amém? E a presença de Cristo também.
Meu Deus, o que eu vim fazer nesse culto de oração? Orar! E hoje é o dia de orar e falar: Senhor, comece em mim aqui, me ajuda, amém? Eu quero ser mais cristão, Senhor. Mateus 6, 5 ao 8. Então, Mateus, estou no Lucas. Mateus 5, 6, 5 ao 8 diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. É por isso que a palavra de Deus diz que o espírito quebrantado e o coração contrito, o Senhor jamais desprezará. Porque mais do que palavras, nós precisamos ter um coração derramado na presença do Senhor. E para finalizar, amados, capítulo 6 ainda, verso 9, Jesus disse assim: quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E com essa palavra eu quero convidar você a fechar os seus olhos em nome de Jesus.